Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira Santa, hoje a igreja celebra a missa do Lava-Pés, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Uma alegria nos reunirmos aqui para esse evangelho que dá abertura ao Tríduo Pascal. E eu quero convidar você a ser muito fiel às celebrações do Tríduo Pascal aí na sua comunidade, na sua cidade, mesmo que você esteja recebendo parentes ou esteja na casa dos outros. Não existe vida católica sem o Tríduo Pascal. Sem essa celebração da missa do Lava-Pés, instituição da Eucaristia, amanhã, sexta-feira santa, e o sábado, a Vigília Pascal, tá bom? É uma alegria estarmos juntos, vamos refletir um pouquinho da liturgia desse dia, tá certo? E na sua tela aí, por alguns segundos, fica a programação do nosso Tríduo Pascal aqui no Santuário São José, em Alto Piquiri, caso você queira estar conosco. Na sua tela também tem um WhatsApp para você informar a sua vinda, tá? Em qual missa você vem, quais, em todas, enfim. Nos faça saber a sua vinda para a gente talvez organizar alguma coisa aqui um pouco melhor do que a gente já se esforça por fazer, tá bom? Vamos ao Evangelho da Quinta-feira Santa da Ceia do Senhor. João 13, do 1 ao 15, diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para que façais a mesma coisa que eu fiz. E Jesus fez discípulos e Jesus fez a Eucaristia. Jesus se fez alimento para o mundo. E nós, meus irmãos, que temos a graça da fé e de celebrarmos tudo isso, somos convidados a fazer de nós mesmos a mesma coisa. Fazer da minha vida uma Eucaristia para o mundo. A Santa Missa de hoje, no Oremos, vai dizer assim, lá no primeiro Oremos, depois do hino de louvor: Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho unigênito, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso chegar à plenitude da caridade da vida. Hoje, então, nós damos início ao Tríduo Pascal celebrando isso aqui, ó. Jesus deu um novo e eterno sacrifício. Por isso ele vai dizer: façam isso em minha memória. A igreja perpetua o novo e eterno sacrifício que reconcilia a terra e o céu, o ser humano e Deus. E aí é banquete do seu amor. A Eucaristia é o banquete do amor de Cristo. Como é que a gente tem participado desse banquete? Com qual frequência tem? Por que não? É o banquete do amor de Cristo. E aí nós pedimos a Deus: concedei-nos por mistério tão excelso, porque a Eucaristia é um mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. A Eucaristia nos leva à plenitude do amor e da vida eterna. Aí a liturgia de hoje vai nos ensinar o sentido do sangue de Jesus, da memória do sacrifício e também a implicância disso na nossa vida, que é lavar o pé do irmão. Então a primeira leitura vai ser lá do livro do Êxodo, a primeira Páscoa, a Páscoa não da ressurreição de Jesus, a Páscoa lá de Moisés, quando o mar se abre e o povo passa pelo mar vermelho. E aqui na primeira leitura você vai ouvir aí na sua igreja, a narrativa
de como é que se come a primeira Páscoa, de como é que se come o primeiro cordeirinho pascal, com uma ênfase, né? Eles devem comer a Páscoa. Se alguma família é pobre, não tem como, tem que ser convidada. Nada pode ser desperdiçado. Comereis às pressas, pois é Páscoa, isso é, Peshá, passagem do Senhor. Deus vai passar no Egito. E aí diz a palavra: naquela noite passarei pelo Egito, ferirei a terra do Egito e todos os seus primogênitos, de homens ou animais. Infligirei castigo contra os deuses do Egito. O sangue em vossas portas, porque para comer a Páscoa eles tinham que pegar o sangue do cordeirinho e passar no umbral da porta da casa. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, o anjo do Senhor passará, Páscoa, pulará aquela casa e não atingirá, não exterminará o primogênito da casa que tem o sangue nas portas. Portanto, queridos, a primeira Páscoa foi selada e celebrada num cordeiro. Mas muito mais do que aquilo ali só ser festa, Deus já deu ali um simbolismo e uma profecia de que o sangue daquele cordeirinho protege contra o mal, protege contra o juízo, contra o castigo. E esse sangue hoje não é um sangue de um cordeiro, de um animal, é o próprio sangue de Jesus. Por isso a Santa Missa tem o poder de nos proteger, de nos libertar. Por isso a gente pode ir à missa e viver a missa na intenção das pessoas vivas, que precisam de conversão, de libertação. Viver a Santa Missa como proteção para a nossa vida. Ungir as portas da nossa existência e das nossas coisas com o sangue de Jesus. Depois a missa ganha um aspecto de louvor, de adoração e de ação de graças. Aí vai vir o salmo: o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação. Em toda a missa tem um grande amém, quando o padre diz ou canta assim, né? Erguendo o cálice, o corpo e o sangue de Jesus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. E aí você fala alegre, confiantemente, ou canta amém. Não é para soluçar. Amém. Amém. Que poderei retribuir ao Senhor Deus? A semana que Ele me deu, todas as coisas. Como é que eu posso agradecer a Deus, a minha salvação, eu ter nascido, eu ser salvo, eu ser católico, eu ter uma casa, eu ter... Elevando o cálice. A gente participa da missa como ação de graças pela vida. A missa é o grande lugar de agradecer. Sabe? Quanta coisa boa nos acontece. Participe da missa. E a missa dominical, que é a nossa Páscoa semanal, naquele amém do por Cristo, com Cristo, está o nosso agradecimento. O que eu posso elevar a Deus? Eu não tenho como pagar a Deus. Mas Deus se agrada muito quando a gente eleva o cálice. Por isso elevo o sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença do seu povo reunido. A missa que é ação de graça. Aí vai vir a segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta de Paulo aos Coríntios tem a narrativa da instituição. E ela foi escrita antes dos evangelhos, inclusive. Era o que as primeiras comunidades já viviam mesmo antes do evangelho ser escrito, com todos os apóstolos vivos ainda. Paulo vai dizer: irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em minha memória. Depois tomou o cálice e disse: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, ou seja, superior à primeira Páscoa. Fazei isto em memória de mim. Aí Paulo diz: irmãos, todas as vezes que nós fazemos isso, estamos proclamando a morte, a paixão, o amor do Senhor por nós, até que Ele venha. Portanto, a missa é memória e esperança. Memória do que foi feito, esperança da vinda gloriosa do Senhor, né? E o que é a Eucaristia? Jesus disse: isto é. Bom, ou Jesus mentiu, ou Jesus é doido, ou Jesus está certo. Eu acho que Ele está certo. Então, se Ele pegou um pão e disse isto é, então é. Para além do que o olho percebe, o paladar percebe, tem uma palavra que diz que é. Jesus é doido? Jesus é mentiroso? Então é. E a fé conhece isso. E é por isso que nós damos adoração a Jesus Eucarístico. Porque para além dos olhos e da sensibilidade humana, existe uma palavra que diz aquilo que aquilo é agora. Agora a Eucaristia precisa do sacerdote. Por isso a Santa Ceia Jesus não tomou com a multidão, nem Maria estava ali. É com os apóstolos, com os discípulos. Na Santa Ceia foi instituído o sacerdócio. Sem o sacerdote não se tem o sangue da nova e eterna aliança. Não se faz essa memória. Mas a Eucaristia precisa ser
para o sacerdote e para o povo que celebra. Expressão do lava-pés, lavar os pés. Veja que São João, quando escreve aqui o seu evangelho, e é o último dos evangelhos a ser escrito, lá pela década de 90, quase anos 100, então todos os evangelhos já estão escritos, as cartas, os apóstolos todos já estavam mortos, só João é vivo. São João, ao falar da Santa Ceia, ele não faz a narrativa da tomou o pão, tomou o cálice, como tem Mateus, Marcos e Lucas, como tem a carta de Paulo. Tudo isso todo mundo já sabia. São João tem o carinho de nos dar um detalhe que não podia passar desapercebido. No que implica crer na Eucaristia? No que implica crer e celebrar a nova Páscoa, a paixão de Cristo? Implica em lavar os pés. Por isso São João não escreve a narrativa, que Paulo escreve numa carta dele, e que os outros 3 apóstolos evangelistas já tinham escrito. Ele dá a implicância. No que implica crer nisso? Implica em lavar os pés. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Portanto, meus queridos, nós adoramos Jesus Eucarístico e o comungamos, para continuar tendo força, amor e alegria em lavar os pés da humanidade, em lavar os pés uns dos outros. E vários, dentro da igreja, vão ser chamados a fazer disso, não uma prática esporádica, mas chamado a fazer disso um estilo de vida, uma consagração de vida. Ser padre é lavar os pés da humanidade pela pregação, pelos sacramentos, pela celebração. Fazer o que Jesus fez. E o sacerdócio é um desafio, porque nós padres às vezes estudamos tanto, conhecemos tanto as coisas, e às vezes a gente se vê como Jesus, praticamente o tempo todo, tendo que tirar a capa, tirar o manto, amarrar, a toalha na cintura, se agachar e lidar às vezes com os assuntos mais simples da vida, descer do alto das teologias e dos estudos para lavar os pés. Lavar os pés também de Judas, Mas tudo isso, meus irmãos, na Eucaristia, nós encontramos o sentido para a nossa vida. O Evangelho começou dizendo assim, antes da festa da Páscoa, na Santa Ceia. Olha que lindo isso. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Qual hora? A hora de passar, vou até grifar aqui com o meu verde Palmeiras, a hora de passar deste mundo para o Pai. Meus queridos, nós, com a celebração da missa do lava-pés, a gente encerra a quaresma. Mais uma quaresma se foi. É hora de passar, meus queridos. Passar deste mundo, das coisas tão mundanas e baixas, passar desse mundo para o Pai. E como é que se passa desse mundo para o Pai? Já chegou a hora. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A gente passa desse mundo para o Pai quando a gente aprende a amar. Quando a gente dá a nossa vida. Quando a gente se doa, quando a gente não se economiza, quando a gente não se reserva, quando a gente se oferta. Seja para São Pedro, tão queridinho, Senhor, não vai lavar meus pés. Então lava o pé, lava a cabeça. Pedro é um querido, Pedro é só coração. Pedro ama Jesus. Imagina, se o Senhor vai lavar meu pé. Então lava tudo. Pedro é um apaixonado por Jesus. Seja o Judas. Diz o Evangelho, o diabo entrou no coração de Judas. E Jesus lavou o pé de Judas e Judas olhou e falou, mas não desse também, eu vou te vender daqui a pouco. Sabe? Mas isso é o sentido da nossa vida. Amar os que estão no mundo, amá-los até o fim. E aí, se eles são Pedro ou Judas, isso já não é mais comigo, é que isso é com eles. Mas essa é a nossa vida, Por quê? Porque se não formos lavados, não teremos parte. Jesus disse para Pedro, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ter parte com o Senhor, ter parte com a Páscoa de Cristo, com a Igreja de Cristo. E rezarmos hoje, irmãos e irmãs, para que muitos escutem o chamado que Jesus nunca deixou de fazer, de dar a vida por Cristo, através da vida sacerdotal presbiteral. Quem foi chamado para ser padre não tem outro caminho para ter parte com Jesus, a não ser sendo padre. E Jesus escolheu esse caminho para muitos. Mas nós vivemos num mundo e numa igreja, muitas vezes, disperso, raso na fé. A gente só quer ganhar, a gente só quer ter, a gente só quer se proteger. Esse senso sobrenatural da vida, da existência, que às vezes nos tem faltado, é por isso que faltam vocações à igreja. Mas, queridos, começando hoje esse Tríduo Pascal, não fique sem participar do Tríduo Pascal. Não fique, tá bom? Eu sei que muita gente tem perguntado os nossos horários de missa, eu sei que hora você vê esse vídeo. Enquanto eu falo, vai ficar aqui no canto da tela para você os nossos horários de quinta-feira, amanhã sexta-feira, 3h, celebração da Santa Cruz, nossa vigília pascal no sábado, tá tudo aí para você na arte. Você vai ser muito bem-vindo caso queira celebrar aqui no Santuário São José um desses momentos. Mas
não me venha para o Santuário São José e por causa disso, você daí não consegue voltar a tempo. Você precisa viver o tríduo. Você precisa dar conta das três coisas, é o mistério de Cristo, né? Para que, através, como disse lá o primeiro oremos, de mistério tão excelso que celebramos esses 3 dias, cheguemos à plenitude, saímos da mediocridade, à plenitude do que seja a caridade e a vida eterna, lavando os pés uns dos outros. E hoje, nas nossas orações, dedicar as nossas orações a todos os padres que celebram a Eucaristia, através dos quais se faz a memória da Páscoa do Senhor, para que não se cansem de lavar os pés, que Deus renove em nós, padres, hoje a alegria de pertencermos a Ele e a caridade para com o mundo, para com a igreja, para com as pessoas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.